Espírito Santo, nosso Mestre. Aí está a posição que Jesus colocou. Essa posição advém de um fato: o reino de Deus é chegado. Com a chegada do reino de Deus, nós temos o aparecimento de dois elementos novos. Primeiro, o Espírito Santo. E segundo, a nova criatura. Essa pregação é a novidade. Essa pregação é boa nova. Quem fez essa pregação foi Jesus Cristo. Trouxe esta novidade. Jesus trouxe esta novidade. Espírito Santo em nova criatura. Chegada do reino de Deus. Isto mudou tudo. O panorama que tínhamos na época de Cristo era o templo. Lá estava o centro. Tudo se voltava na direção do templo. Então, o religioso tinha o papel central no templo. E a vida era em função, principalmente, do templo. O templo era o foco principal daquele cenário há 2000 anos atrás, no tempo de Jesus Cristo. Mas Jesus colocou um outro cenário. Jesus falou: o reino de Deus é chegado. Isso causou espanto. Isso mexeu com a estrutura religiosa, onde o centro era o templo. E o cidadão, o protagonista deste cenário, era o religioso. E Jesus coloca um outro cenário. O reino de Deus é chegado. Então, o enfoque agora não seria mais no templo. O enfoque agora seria no reino de Deus, que é chegado. Mudou o cenário. Lógico que com essa colocação, Jesus ganhou a antipatia de quem? Dos religiosos, daqueles que viviam no templo.
E depois começaram a perseguir Cristo, a tentar pegar Cristo em alguma falha, para que pudessem matá-lo. Jesus trouxe algo tremendamente novo. Jesus estava mudando o cenário. Jesus estava dizendo que o reino de Deus é chegado. E isso estava despertando a atenção da multidão que o seguiam. Os religiosos não gostaram da pregação de Jesus Cristo. Estava tirando o foco do templo, o lugar do religioso. E às vezes Jesus falava coisas duras para eles. Por exemplo, uma palavra de Jesus Cristo, Mateus 23, 27, diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois... Eu acho que eu queria ler uma outra passagem. Que pena. É aqui no 23. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui achei. É no versículo 15. Eu estava lendo um outro versículo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ainda não é essa. Porque devorais as casas das viúvas, e sob pretexto fazeis longas orações. Por isso recebereis maior condenação. Mas ainda não é essa. Eu acho que eu perdi o texto que queria dizer. Aqui ele está falando tudo sobre os escribas, né? E os fariseus. Aqui ele está falando sobre os fariseus que limpa. Ai de vós, fariseus, hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros, não é isso? Ai de vós. Mas está por aqui. Onde ele diz que eles, para fazer um discípulo, eles viajavam. Distante, terras e mar. Mas depois de fazê-los discípulos, o tornavam 2 vezes mais réu do inferno. E aqui tem, no 33 fala: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno?
Veja como ele fala duro, né? Contra o religioso. Esse capítulo ele fala sobre o religioso. É pena que nesse momento eu não estou achando o versículo que eu queria. Aqui ele está falando esses versículos totalmente sobre os escribas e fariseus hipócritas. Aqui eu não estou conseguindo pegar. É interessante. Eu separei aqui, pedi para me separar, e quem me separou não colocou no lugar correto. Mas aqui diz que eles querem ai de vós, escribas e fariseus. Achei, é o 15. Aqui, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Palavras duras, né? Palavra muito dura que Cristo está dizendo para os religiosos. Muito dura. E aqui a gente vê tanta coisa que Jesus fala dos religiosos de sua época, neste capítulo, no capítulo 23. Porque Jesus estava mudando o panorama. Jesus estava mudando o panorama. Jesus estava colocando o reino de Deus é chegado. E dentro do reino de Deus, Jesus estava pregando um outro elemento, a nova criatura. A nova criatura. Nunca ninguém falou sobre a nova criatura. Era uma pregação diferente. Isso era uma novidade. E novidade não ia caber bem em odres velhos. Foi isso que Jesus disse. Somente odres novos poderiam receber o vinho novo. O vinho velho, ou odre velho, iria se escandalizar com essa pregação de Jesus Cristo, falando sobre o reino de Deus, falando sobre a nova criatura. Haveria escândalo, o odre velho romperia. Ele não estava pronto para receber o vinho novo. Jesus estava pregando vinho novo. Era o início do Novo Testamento. Uma outra aliança. Uma aliança, um outro povo. Esse povo chamaria nova criatura, o cidadão do reino de Deus. E esse anúncio deveria ser feito para os gentios,
para os gentios. É lógico que os religiosos que viviam em torno do templo não podiam aceitar uma mensagem que não se destinasse ao povo de Deus, ao povo judeu, na mentalidade deles. Então, começaram a odiar Jesus Cristo. Não podiam aceitar essa mensagem de Jesus Cristo. Não podiam aceitar esse evangelho. Não podiam aceitar esta novidade. Pois estava colocando no centro outra coisa que não o templo. E certa vez, quando Jesus estava passeando com os discípulos olharam para o templo e disse: Senhor, que belas pedras! Para o templo, Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Tudo será derribado. Jesus estava dizendo que aquele templo seria derrubado. Isso é uma grande novidade. Como que aquela mente judaica poderia aceitar essa ideia de Jesus Cristo? Que o templo seria derrubado. Ali, lugar da visitação de Deus, lugar da presença de Deus, do Eterno. Como seria derrubado? Então não é de admirar que muitos diziam entre eles: Jesus tem Belzebu. Ele tem espírito maligno. Ele está falando mal do templo. Ele está falando que o templo será derrubado. Não ficará pedra sobre pedra. Ele está falando isso da casa de Deus. Esse homem está endemoniado. Ele merece morte. E aí cai no principal deles. E o principal dos sacerdotes diz: é melhor que um morra do que nós. É melhor que um morra por todos. Estavam sentenciando Jesus Cristo à morte. É isso, o perfil religioso. E Jesus caiu na desgraça deles, no desamparo deles. Olharam mal a Jesus Cristo. Jesus Cristo não falava bem do templo. Então, tinha que morrer. Não podia viver naquele cenário do templo. Quem fala mal do templo? Então Jesus vivia como um excluído naquela sociedade. Daí a gente vê nos evangelhos as passagens dos homens principais, dos sacerdotes, dos doutores da lei, tentando pegar Jesus Cristo numa falha para condená-lo e levá-lo à morte. Por quê? Porque Jesus trouxe um outro cenário. O cenário que Jesus trouxe
O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. E o ocupante desse reino de Deus, Jesus mostra, é a nova criatura. Isso era uma tremenda novidade. Isso não batia com a realidade do cotidiano, onde o centro era o templo, onde os protagonistas eram os religiosos. E Jesus tira o cenário do templo com os seus religiosos e coloca um outro cenário. O reino de Deus é chegado. Com o quê? Com a nova criatura. Jesus está colocando no cenário algo totalmente novo. E certamente algo que fazia o templo cair. E Jesus pregava que o templo cairia, como de fato veio a cair 70 anos depois, sob o comando do general romano Tito. Então, os religiosos não podiam aceitar, porque esta pregação ia destruir o emprego deles, ia destruir a posição deles. Eles iriam perder os seus cargos honoríferos. Jesus, portanto, era uma ameaça ao templo. Jesus, portanto, era uma ameaça aos sacerdotes da época. Logo, não podia subsistir naquele ambiente. Jesus tinha que ser extinto deste ambiente, deste cenário do templo e do religioso. Por quê? Qual a causa fundamental? Jesus trazia um outro cenário. As boas novas. Jesus falava que o reino de Deus é chegado. Um outro panorama, com um outro protagonista. Quem? A nova criatura. Então a gente vê uma perfeita oposição aí da pregação de Jesus Cristo e a pregação dos religiosos. Jesus pregava e acentuava a chegada do reino de Deus com a nova criatura. O religioso pregava o templo e os seus protagonistas, eles mesmos, os religiosos. Outro cenário. Agora é fácil ver porque mataram Jesus Cristo. E Jesus estava apontando a direção de um outro povo, porque eles não conseguiam reconhecer a chegada do Messias. Rejeitaram a chegada do Messias. Perderam a sua oportunidade. Não reconheceram Jesus Cristo como Messias, o desejado da nação. Então, agora, o olhar de Deus ia passar para um outro povo. O olhar de Deus agora ia passar para um outro povo, os gentios. De agora em diante, o foco de Deus vai ser para os gentios. Quem são os gentios? Eu e você. Por isso que a pregação do Evangelho tem um destino claro, eu e você. A pregação de Jesus Cristo tem um destino. Os gentios.
É lógico que o judeu não podia aceitar a pregação de Jesus Cristo. Não podia aceitar boas novas. Não podiam aceitar o vinho novo. E tinham que apagar com esta heresia. Mais tarde, depois da morte de Cristo, eles disseram a Pedro: não fale mais no nome de Jesus Cristo aqui. Eliminem esse nome. Esse era o grande objetivo deles: apagar o nome de Jesus Cristo. Hoje, 2000 anos depois, estamos vivendo numa sociedade que está nessa mesma linha. Estão tentando apagar o nome de Jesus Cristo, para que possam criar uma nova civilização que siga os seus próprios caminhos, pois o nome de Jesus Cristo é uma grande barreira para o aparecimento dessa nova mentalidade que quer surgir em nossa época, aonde cada um segue a seu próprio caminho. E nesse seguir seu próprio caminho, seus próprios destinos, suas próprias propostas, vão esquecer os propósitos de Deus e as propostas divinas. Então eles querem tirar Jesus Cristo e começam a criar nomes para minimizar as novas criaturas. Vão chamá-los de fundamentalistas. É uma pecha para poderem apedrejar os cristãos. É o que está surgindo hoje em nossa sociedade. Estamos apenas no começo. Querem tirar o nome de Jesus Cristo da nossa sociedade, tal qual fizeram os religiosos do passado. Não pregue mais o nome de Jesus Cristo aqui em Jerusalém. E deram uma boa surra em Pedro, para que ele se lembrasse disso, não pregasse mais. Mas Pedro teve coragem de enfrentar e disse: importa-nos primeiro pregar a vontade de Deus do que obedecer à vontade dos homens. Então vimos essa pregação de Jesus Cristo e os religiosos. A diferença: o religioso invoca o templo, o igrejismo, o denominacionalismo, o tradicionalismo, as instituições religiosas. Jesus Cristo apresenta o reino de Deus e o protagonista é a nova criatura, o cidadão do reino de Deus. É uma boa nova, né? Enquanto que o igrejismo evoca o religioso como seu protagonista. Jesus Cristo evoca a nova criatura como o protagonista do reino de Deus. Valeu, né? Senhor, obrigado por essas palavras. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós quebramos todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte. Sai dos nossos corpos, da cabeça à planta dos nossos pés. Saiam. Todo espírito nervoso, ira, rancor, raiva, tristeza, depressão, angústia, saiam de nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de pobreza, miséria e desgraça sai de nossas vidas e de nossos países, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.